Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde eu vou mostrar para vocês como vocês vão sair das dívidas. É isso mesmo. Hoje a gente vai mostrar o passo a passo de como vocês vão fazer para sair das dívidas no seu supermercado. Hoje vamos falar sobre dívida, né? Uma das coisas que boa parte de vocês não olha é a dívida e o que a gente pode fazer para reduzir esta dívida hoje no seu supermercado. Vamos embora? Bora para cima? Vou te explicar um passo a passo de como você eliminar e eu preciso que vocês comecem a implementar tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, o primeiro ponto é como eu vou fazer para eliminar as dívidas do seu supermercado. Vamos pensar assim, existem alguns passos iniciais e o primeiro deles é fazer um diagnóstico do seu negócio. Então, se você nunca fez isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora é olhar um diagnóstico do seu negócio. Então, o que você vai fazer? Puxa todos os extratos e boletos do mês, consolida tudo numa planilha ali, por credor, por saldo, por juros do mês, dia de atraso, essencialidade do credor, risco de bloqueio, quanto que é a parcela mensal. Então, se eu botar lá, devo tanto para o Banco do Brasil, qual é a tua dívida? R$1 milhão, mas quanto é que você paga por mês? 50 mil. Quanto é que você está pagando? Qual é a taxa de juros que você está pagando tanto? E aí você vai começar a organizar esse processo. Você vai dividir o problema em um quadrante para ficar fácil o teu raciocínio. Você vai fazer uma cruz aqui, aonde eu tenho aqui. Por exemplo, preste atenção para você não se perder, tá? Eu vou ter aqui, ó, alta taxa. Aqui, baixa taxa. Aqui eu vou ter alto risco. E aqui baixo risco. Já vou explicar. O que significa isso? Alta taxa, nesse momento, é tudo que está acima de 2% ao mês, tá? Baixa taxa é tudo que estiver abaixo de 2% ao mês, mediante ao juros atual do Brasil, tá? Quando eu falo em alto risco e baixo risco, alto risco são os fornecedores essenciais da curva A, entendeu? Os principais fornecedores que vão fazer, tá? Fornecedores essencial da curva A, banco que você tem garantia real, ou seja, que está com seus imóveis lá dentro, e os impostos correntes, normalmente são as coisas de alto risco. Baixo risco são os fornecedores não essenciais, bancos sem garantia e impostos já parcelados. Então, o alto risco é alto risco de bloqueio, tá? Isso é uma forma de você classificar aqui e colocar suas contas dentro disso. Então, você pensa o seguinte, alta taxa com alto risco. Primeiro quadrante aqui. Alta taxa, exemplo, empréstimo bancário que você está pagando lá 6% ao mês, 4% ao mês, com recebível em garantia, fornecedor de curva A com ameaça de corte de fornecimento, tá aqui, ó. Esses daqui, qual a ação imediata que eu tenho que fazer? Renegociar ou substituir a dívida, trocar a dívida cara por mais barata, tentar alastrar a dívida, priorizar pagamento parcial para evitar bloqueio e, se for fornecedor, negociar a entrada, parcelamento, garantia de compra semanal, então reduzir o custo financeiro para impedir ali alguma ruptura, algum tipo de ação judicial. Eu vou para o quadrante 2, que é esse daqui, ó. O que é o quadrante 1? É esse aqui. Quadrante 2, alta taxa, baixo risco. Beleza. No alta taxa, baixo risco, eu tenho o quê aqui? Aqui eu vou ter cheque especial. Aqui eu vou ter o cheque especial. Aqui no alta taxa, baixo risco, eu vou ter cartão de crédito empresarial. Aqui eu vou ter, por exemplo, empréstimo sem garantia. Normalmente são empréstimos que você tem taxa menor, mas que eu digo que é alto risco é porque esses aqui você pode perder seus imóveis, né? Necessariamente. Então, qual é a ação que você vai fazer? Trocar por linhas mais baratas, de mais longo prazo, fazer parcelamento fiscal, buscar crédito com garantia real, com taxa mais barata, pagar apenas o mínimo necessário para tentar migrar, meta eliminar essas dívidas com substituição, nunca com giro próprio. Então, você tem que saber que, inclusive, para pagar suas dívidas, você precisa entender que existe diferença entre capital de giro
e financiamento de longo prazo. Então, quando você está muito apertado, está endividado, está enrolado, tudo que você tem que fazer é tentar lastrar ao máximo a dívida. Substituir dívida de curto prazo para dívida de longo prazo, para você ganhar tempo, para você poder pagar ela com o lucro futuro que você for gerando. E aí eu tenho aqui as dívidas que a gente está aqui em baixa taxa com alto risco. Quais são as dívidas de baixa taxa com alto risco? Normalmente é imposto, normalmente em cima disso aqui é fornecedor essencial e normalmente o que eu tenho aqui, e aí esses caras aqui dá 1% de juros e tal, que acaba fazendo isso aqui. Beleza? Então, aqui normalmente tem também o aluguel da sua loja. Tá aqui. Então, dívida que eu tenho que começar a pensar em resolver. Qual ação eu faço para as dívidas de baixa taxa com alto risco? Primeira ação que eu tenho que fazer é pagar rigorosamente no vencimento. Segunda ação, se atrasar, eu preciso negociar um parcelamento rápido para não travar a minha operação. E terceiro, tentar evitar reincidência, normalmente proteger o fluxo para manter essa operação aqui viva. E aí eu tenho o quarto quadrante, que são as dívidas de baixa taxa com baixo risco. Essas daqui normalmente são parcelamentos, por exemplo, de impostos em 60 vezes, com uma taxa barata, renegociação e tudo mais. Fornecedor não essencial. Eu também vou ter aqui que tem algo que esteja com algum acordo amigável. Então, isso aqui tudo, esse quadrante todo aqui, você necessariamente vai deixar esse quadrante aqui em segundo plano, pagando no cronograma original, tentando renegociar, usar como dívida de estacionamento, que não dá foco agora, você pode deixar ela para depois. E se sobrar caixa, você tenta reduzir saldo, tá? Não comprometer nem energia de negociação, nem caixa de curto prazo para pagar essa dívida aqui. Beleza. Trouxe um método de pagamento baseado nessa matriz simples, onde você analisa alta taxa, alto risco, baixo risco, e quais ações você vai tomar em cada uma delas. Existem algumas coisas que são principais que você precisa evitar a UTI, precisa pensar aqui que você precisa tratar no curto prazo, e se você não fizer isso, provavelmente não vai sobrar dinheiro no seu final de mês. E aí a conta necessariamente não vai fechar, tá? Alguns de vocês entram na dívida e para sair é todo um problema. E eu vou trazer para vocês aqui um plano bem estruturado de como você vai fazer para pagar essa dívida, organizar esse processo e pagar essa dívida. Então, o primeiro passo, fazer o diagnóstico. Segundo passo, é criar uma ordem de pagamento que evita ali você ir para a UTI. Qual é a ordem de pagamento que evita você ir para a UTI? O que você precisa, você não pode deixar de pagar? O que você vai pagar primeiro? Por onde você não pode errar? E qual o ponto que você tem que fazer? Então, existe uma ordem de pagamento natural que a gente sempre tem que ter isso na cabeça. Então, a ordem natural de pagamento sempre é, primeiro, equipe. Segundo, fornecedores. Terceiro ponto aqui que você vai pensar em pagar é os bancos. E o quarto ponto aqui que você vai pensar em pagar nas dívidas são os impostos. Então, nessa ordem aqui, do primeiro para o quarto, você já começa a pensar o por onde você vai fazer para que as coisas não se deixem abater. Então, na hora que você estiver endividado, você precisa entender que algumas coisas você não pode deixar de pagar. Então, primeira coisa, você não pode atrasar os salários, senão a sua equipe começa a fazer coisas que vão fazer que você perca mais dinheiro do que você está fazendo hoje. Segunda coisa é que você precisa pagar o INSS dos seus colaboradores e o FGTS deles, porque isso também vai te causar problema com o seu time, é uma coisa que você precisa acompanhar. A terceira coisa que você não pode atrasar são os seus fornecedores da tua curva A de 70%, que normalmente são os 400 SKUs mais vendidos.
Então, os 700 SKUs mais vendidos, os 400 SKUs mais vendidos, representam 70% da sua curva. E esses você não pode deixar faltar. Esses você não pode deixar que não tenha na loja. Isso você tem que ter na loja. Então, você não pode errar nesse processo. A quarta coisa que você não pode deixar faltar é normalmente a água, a luz e o aluguel. O aluguel você pode até atrasar, mas você não pode deixar isso ficar durante muito tempo, senão pode ser que rompa o contrato e o cara te obrigue a sair da loja. E energia, se acabar a luz, você não vai operar. Então são coisas básicas que eu preciso manter, mesmo endividado, mesmo desorganizado, mesmo enrolado, para poder fazer, tá bom? A quinta coisa que você tem que ter cuidado são exatamente os empréstimos que você tem com garantia real de patrimônio que você colocou, porque senão você vai perder o patrimônio. Então, ele vai para leilão. Então é importante que isso aqui você se mantenha organizado, tá bom? Você se mantenha organizado. E por último, o que você precisa fazer, você precisa pagar os impostos parcelados. Então você precisa pagar os impostos parcelados. Dá para ganhar tempo nisso, né? Você pode, sei lá, vai lá, parcela o imposto, paga a entrada, não paga o resto, deixa passar 2 meses, junta de novo, parcela, paga a entrada, e algumas coisas você vai importando e vai empurrando. Existem alguns impostos que você consegue atrasar 90 dias, existem impostos que pode atrasar um pouco mais, existem impostos que você não consegue atrasar isso tudo. Então você precisa organizar isso para você conseguir resolver a ordem de pagamento de cada uma das coisas que você vai ter que fazer, tá? Entendendo isso aqui, você provavelmente vai ter uma vida mais fácil, vai ter uma vida mais tranquila, que são os pagamentos para não te deixar entrar na UTI. E aí você começa a sua sequência de negociações para você poder amarrar esses pagamentos. Então, quando você está endividado, cara, a primeira coisa que você tem que entender é quanto você pode pagar do seu faturamento. Pensa assim, ó. Raciocina aqui comigo, tá bom? Eu vou montar uma DRE da minha empresa, tá? Dentro dessa DRE, eu vou ter minhas vendas, eu vou ter aqui meu CMV, que representa aqui quanto eu consumo de mercadoria, que nesse caso vai ser minhas compras. Eu vou ter aqui as minhas despesas, que são elas várias, e no final aqui vai me sobrar um lucro, tá? Tô mostrando de maneira bem simples, tá? Você imagina assim, ó, as suas vendas representam 100% de tudo que você tem. O seu CMV vai representar isso menos a sua margem. Vamos chutar aqui uns 70%. As suas despesas vão representar aqui uns 20%. Você vai ter que pagar aqui os impostos, que vão variar aqui, o imposto sobre venda aqui vai variar aqui, vou botar 4%, vai sobrar aqui no final algo em torno aqui entre 5% a 7%. Beleza. Qual é o ponto? Desse valor aqui, que sobra, é o valor que, eu vou tirar o seu prolabore do dono, vou tirar o dinheiro do dono. 2, desse dinheiro aqui, eu vou pagar a dívida. E aí, aonde está o erro? Que você tenta pagar a dívida com dinheiro que você deveria comprar. Então, se você paga a dívida com dinheiro que você deveria comprar, essa conta não fecha. Qual é o valor que eu tenho disponível para pagar a dívida? Entre 2,5% a 5% da sua venda. Esse valor aqui sobre a venda é o valor máximo que você poderia pagar de dívida. Só que o que acontece? O cara fala assim, paga 1.000 por semana, paga 2.000 por semana, e aí você não faz conta, porque 1.000 por semana são 4.000 por mês, 2.000 por semana são 8.000 por mês, 2.500 por semana são 10.000 reais por mês. Se você vende 500 mil reais e você só vai poder gastar entre 2,5% a 5%, você só vai ter dos 500 mil reais para poder gastar entre 12.500 reais e 15 mil reais. Você está pagando só um fornecedor 10 mil, como é que você paga o resto? O atrasado. O atrasado sempre é pago com o lucro e não com o dinheiro da tua férias de venda. Por quê? Porque você precisa... Você não tem um negócio de serviço. O seu negócio é venda de produto. Então você tem que comprar, vender. Comprar, vender.
comprar, vender. Se eu pego o dinheiro que é da minha compra e pago a dívida para trás, vai faltar dinheiro para comprar e vender. A tua loja começa a michar, até você não ter mais mercadoria para vender para ninguém. E aí você quebra porque você não tem mais crédito, não tem mais dinheiro para comprar mercadoria. E aí dali para frente é só buraco. Leandro, por que os fornecedores forçam você de tentar receber logo de você? Porque eles acham que você vai quebrar, papai. Eles têm quase certeza que você vai quebrar, então eles querem receber o quinhão deles antes, para garantir que se você quebrar, eles pelo menos recebam. O problema é dos outros que não vão receber. Mas se você fizer desse jeito, provavelmente alguém você vai deixar de pagar. Isso é um fato. Isso é um fato incontestável. Alguém você vai deixar de pagar. Você vai dar calote em alguém. Porque se você fizer desse jeito, que eu tô falando para você não fazer, que é tentar pagar com a venda. Você vai pagar o cara com 2,5%, 5%, que é quanto dá de lucro. Se você reduzir sua despesa, sobra um pouco mais. Aí você pode pagar ali com o teu lucro. Se você melhorar a sua margem, você vai sobrar mais. Aí você paga mais com lucro. E aí, com o lucro líquido, você paga a dívida. Você não paga a dívida com o dinheiro do seu caixa, da sua venda. Senão, você quebra. Então, você vai levando, tentando organizar o seu financeiro até o primeiro te protestar, até o primeiro cheque sem fundo ir, porque a partir do primeiro cheque sem fundo ir, ter um ou ter 50, você vai perder o crédito de qualquer jeito. Se você chegou ao ponto de estar já com cheque especial, com cheque sem fundo na conta, já chegou ao ponto de ter nome protestado, cara, ter um ou ter 50 é a mesma merda. Você vai perder 100% do seu crédito. Então, o que você precisa fazer? Já chegou nesse ponto? Então, você já chegou no ponto do desespero. Então, aí, você para de pagar as dívidas, chama os fornecedores e fala assim, não tem como te pagar agora. Ah, mas eu vou te pagar. Eu vou pagar todo mundo. Eu não sou safado. Eu vou pagar você. Só que eu não tenho como te pagar agora. Eu preciso encher a loja para eu fazer o dinheiro e te pagando com o lucro. O lucro eu vou fazer, eu vou te pagar. Se eu te pagar agora, eu não tenho dinheiro para colocar mais mercadoria. E aí eu pago você, mas eu não pago fulano. Me enrolei e agora eu preciso de um tempo para poder fazer, tá? Uma coisa que você precisa fazer é você precisa atender as pessoas, porque um dos erros mais básicos que vocês fazem é que vocês começam a dever e param de atender. Atenda as pessoas. Ah, mas ela vai te cobrar. Vai! Você foi um desgraçado que deixou a sua empresa chegar nesse ponto. Atende os caras. Eles vão te cobrar, vão te xingar, vão reclamar. Você vai falar, cara, tá tudo bem, eu vou te pagar. Eu não, em momento nenhum tô te negando, eu vou te pagar. Você pode continuar me ligando e eu vou continuar dizendo que eu vou te pagar. Tá? Eu só não tenho como te dar o dinheiro agora. Se eu te dar o dinheiro agora, eu não vou fazer. Eu vou fazer conta, vou ver quanto sobra. E se você deve, sei lá, vou te dar um raciocínio, tá? Eu devo lá 50 mil reais. E eu tenho, meu faturamento é 500 mil. Eu posso pagar 25 por mês? Então, eu vou pegar a dívida de todo mundo. Minha dívida é 50. Então, eu vou conseguir pagar meia dívida esse mês, meia dívida mês que vem. Ok? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a dívida de todo mundo, vou parcionar a dívida pelo tamanho dela. Ah, devo tanto para fulano, tanto para Beltrano, vou dividir ali e dou um pouquinho de dinheiro para cada um. Ah, Leandro, mas normalmente o problema não é esse. Normalmente o problema é assim, ó. Você fatura 500 mil e está devendo 1 milhão. Aí fica mais complicado, né? Você vai aguentar pagar 25 por mês. 25 por mês de 1 milhão. Vai levar ali 3, 4 anos você pagar todo mundo. Mas se as pessoas tiverem paciência, você vai pagar. E tá tudo certo. Leandro, uso muito cartão de crédito para a loja e acabo não tendo controle quando a fatura chega. Como eu posso ter controle disso? Simples, cada compra que você faça no cartão, você anota, isso vira uma conta e você bota essa conta a pagar naquela data, que é a data do cartão. E, obviamente, você vai ter que ter mais dinheiro para aquela data, porque seu cartão vai ter provavelmente um limite maior do que o valor de férias diária que você aguenta pagar. E aí você tem que se organizar e juntar dinheiro para ir pagando esse cartão. Tá? Anota esse conceito para você nunca mais esquecer, tá? A dívida é paga com o lucro. A dívida, ela é paga com lucro. A dívida não é paga com o faturamento. Ela é paga com lucro. Então, o que você vai fazer é proporcionalizar. Então, você vai criar uma proporção e pagar as pessoas. Então, você vai criar uma proporção e vai dar um pouquinho para todo mundo. Ah, mas o fornecedor falou que não aceita receber desse jeito. Tá tudo bem.
final da fila, você não vai pagar ele, e pega a parte que você dá para ele e divide pelos outros. Ah, mas alguém falou, porque tem isso, o fornecedor fala assim, cara, eu consigo te pagar esse mês R$1.000 por mês, então dá 250 por semana. Posso te pagar 250? Eu falo assim, 250 eu não aceito. Eu falo, cara, se você não pegar 250 por semana, eu vou botar você no final da fila, eu vou pagar os outros antes de você. Você realmente quer isso? Ah, não aceito. Falou, tá bom. Ah, eu quero ganhar 2.000 por semana. Cara, eu não tenho 2.000 por semana para te dar, eu tenho 250. Quer 250? 250 eu consigo te pagar. 2.000 não. Ah, 250 eu não quero. Eu falei, tá bom. Então não recebe. Não vou te pagar. Ah, mas você é safado. Então, cara, eu tô tentando sobreviver. Eu já estou em processo de quebrar, eu só não quero quebrar. Se eu te pagar 2.000 por semana, eu vou quebrar. Aí eu pago você e não pago alguém. Eu vou usar o dinheiro que era para comprar mercadoria, para vender, fazer mais lucro, para te pagar. E aí não sobra dinheiro. Ah, mas eu te vendi a mercadoria, você usou. Embolou. E agora eu quero pagar. Não tem outra forma. Se você tirar o dinheiro daqui, a tua loja vai minguando. Você vendia 500, vai vender 400, 300, 250, 100, até quebrar, porra. Até não ter produto. Teu aluno hoje mostrou uma loja de 900 metros quadrados, tá fechada. Não tinha quase produto e não pagou a luz. Fechou a loja, porra. Não tem como resolver. Porque se cortou, o cara tá atrasado 2 meses, já não aguenta mais pagar. Se você não entender esse jogo, é dali pro buraco, meu filho. Então isso aqui é o básico aqui que você precisa entender para essa conta aqui fechar. Na sequência, a primeira coisa que você faz é olhar a sua DRE toda, ver quanto que sobra, para você ver, e aí ver quanto tem de dívida total, você vê quanto sobra, e aí você vai começar a pagar, vai começar a negociar com os fornecedores, tá? Você vai começar a negociar com os fornecedores. Então, pega a tua DRE dos últimos 3 meses, faz um calendário de 13 semanas para pagar o pessoal, para você criar uma proposta de pagamento com data, olhando recebível, ranking da curva A, para você não deixar de pagar as pessoas, e vai começar o processo de organização. E aí, como é que você vai fazer? Você vai começar a negociar com o fornecedor. Então, o primeiro ponto é você usar o script que eu vou te passar aqui. Como é que você vai fazer com o fornecedor? O script é assim. Primeiro, abertura do script. Você vai falar assim com o cara, ó, eu vim para resolver e não para enrolar. Preciso comprar e pagar. Aqui estão as minhas datas, meu fluxo de caixa das próximas 13 semanas. Se você travar meu fornecimento, eu paro de vender e isso piora a sua recuperação. Se você me der fôlego agora, eu giro e consigo te pagar. Aí a proposta é, ó, vou te dar uma entrada de X% na data X, parcelar quinzenalmente por X vezes, suspende a multa, reduz o giro, bota uma mora de 0,5% ao mês. Em troca, eu compro ali a curva A semanalmente com boleto de D para 21 dias. Ninguém vai te dar 21 dias, mas você pede, tá? Se fecharmos hoje, eu já coloco seu pedido na reposição e já coloco você na minha linha de pagamento, ok? Aí eu estou indo negociar isso com o fornecedor essencial. Com o script com o banco, o que você vai fazer com o banco? Você vai chegar lá para o banco e vai falar assim, cara, eu quero evitar um atraso sistêmico com vocês. Minha meta é baixar ali o custo de empréstimo que você faz. Ó, meu fluxo das minhas próximas 13 semanas são esses. Minha proposta é trocar a dívida cara por barata. O que você consegue fazer para eu alastrar minha dívida e diminuir a parcela? Basicamente, o que você precisa fazer é reduzir a parcela. Olha quanto eu tenho de cartão, vamos negociar e tenta reduzir o valor da parcela mensal. Porque diminui o valor da parcela mensal, sobra mais lucro aqui. No caso, na DRE, não vem a parcela, vem os juros, né? Mas no fluxo de caixa vai sobrar mais dinheiro no final. Não sobra mais lucro reduzindo a parcela, mas sobra mais dinheiro no caixa para você pagar a dívida. Então, se você conseguir reduzir o nível do... Ah, Leandro, mas o meu endividamento vai aumentar. Eu vou aumentar os juros, vou aumentar o valor do empréstimo. Vai, tá tudo bem. Desde que as parcelas sejam menores, para que você aguente pagar elas dentro do seu fluxo de caixa, tá bom? Com o cara no aluguel, você vai lá chamar o cara no aluguel, ó, pede um desconto temporário por 90 dias, ou a carência de uma mensalidade, compensação pro rata 6 meses seguintes, em contrapartida renova o contrato. Cara, conversa, você precisa negociar com as pessoas porque você está apertado. Tudo que você puder reduzir aqui, sobra mais dinheiro, você consegue pagar a dívida mais rápido. Normalmente aluguel os caras não querem negociar não. E banco, ele espera só quando você não estiver pagando, você vai ter que deixar de pagar para conseguir entrar em negociação com a maioria dos bancos que o pessoal trabalha, tá bom? Entendido isso? Dívida fiscal em atraso, o que você vai fazer? Você vai esperar, você não vai pagar, vai esperar um parcelamento, vai ver com o contador, porque, por exemplo, o INSS hoje,
dependendo do valor da dívida, o total, o tempo, eles bloqueiam você emitir nota e você não consegue mais comprar, ninguém emitir nota para o seu CNPJ. Então você precisa ver quanto que é o tempo para esse bloqueio acontecer, você vê com o seu contador, e aí o que você faz? Você junta a dívida, parcela, paga a entrada, para valer o parcelamento, segura os pagamentos e vai juntando dinheiro. Aí quando embolar lá, estiver próximo de novo de cortar, você vai lá, faz o quê? Reparcela, paga a entrada. E aí vai fazendo isso. O que você está fazendo? Ganhando tempo. Só isso. Ganhando tempo. O que você precisa fazer no teu financeiro quando você está endividado é ganhar tempo. Por que, Leandro, ganhar tempo? Quanto mais tempo passar, mais lucros mensais eu vou ter, mais dinheiro eu vou ter produzido para pagar a dívida. Lembra? A dívida é paga com lucro. Para quem não sabe, a gente vai fazer um evento que vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de setembro, chamado O Plano, que é exatamente sobre essa análise que eu fiz aqui de todos os principais problemas que hoje tem dentro do supermercado. Essa análise aqui foi em cima, eu parei para olhar quais eram os principais problemas que estavam acontecendo. E não só isso, mas como a gente lidar com todas as mudanças fiscais, legais, que vão acontecer agora no início do próximo ano. 2026 tem implantação do Drex, em 2026 tem várias mudanças fiscais que vão acontecer, o split de pagamento, entrada do novo regime, nova forma da gente tributar consumo. Então isso tudo vai acontecer no início do próximo ano. E a gente precisa preparar vocês. A galera que está na minha consultoria já está sendo preparada já desde o meado do ano. Mas vocês que estão gratuitos na internet, não. Então a gente vai fazer um evento que custa R$300 para vocês participarem, é online, vai começar às 9 da manhã, vai terminar às 19 horas, vai ter 2 horinhas só de almoço, vai ser 3 dias de 9 às 19, então são quase 24 horas de treinamento comigo. Eu vou trazer outros especialistas para me auxiliar na entrega desse conteúdo que a gente vai fazer, mostrar indicador de gestão, falar sobre empréstimo, mostrar para você sobre perda, como você melhora a margem, como você corrige o seu CMV, como é que você faz a alavancagem, faz bater compra e venda, tudo que você faz em relação à liderança, endomarketing, cultura, atendimento, melhoria de marketing, como é que você faz para subir faturamento, fazer o CRM rodar, quais são as coisas que você, como dono, vai fazer, como eu gero sucessores. Todos esses problemas que o pessoal trouxe, eu vou disponibilizar para vocês nesse treinamento. Cada palestra que desse treinamento, a gente vai entregar para você um resumo e uma ferramenta. A gente não vai entregar para quem não estiver ao vivo lá. Então, inclusive, Leandro, mas eu não tenho tempo de parar 3 dias. Não tem problema. Você vai comprar um fone de ouvido para botar no seu celular. Você vai comprar um power bank para o seu celular não acabar a bateria e você assiste trabalhando. Mas não usa isso como desculpa para você não fazer as coisas, tá? Então, eu vou pedir para o Yuri colocar o link aqui do plano. Então, vamos lá. Plano de 13 semanas. Então, vamos pensar aqui o que eu vou fazer. Marco 0 e vamos seguir aqui. Então, primeira semana. Então, na primeira semana, o que você vai ter que fazer? Na primeira semana, você precisa fazer alguns pontos. Primeiro ponto, número 1, que você vai ter que fazer, número 1 desse plano, é você fazer um inventário rápido. Preste atenção para você não errar nisso. Você precisa fazer um inventário rápido da curva A e eliminar as rupturas da curva A. Todos têm, tá? Até inclusive você que não está enrolado tem ruptura na curva A. 2, o que você vai fazer? A segunda que você vai fazer é você fazer uma análise dos produtos sem venda nos últimos 30 dias. E aí você vai fazer um saldão para colocar tudo para fora e escoar esse estoque morto, esse estoque errado. 3, o que você vai fazer? Você vai fazer um congelamento de compras dos produtos pouco essenciais. Basicamente, curva C. Para de comprar. Primeira semana. Próxima coisa, 4 que você vai fazer, você vai fazer no sistema uma auditoria de margem negativa que você tenha no sistema para te ajudar a resolver esse problema. Aí eu vou para a segunda semana.
Na segunda semana, o que você vai fazer? Você já vai ter que fazer aqui, ó, renegociação das prioridades que você precisa ter. Depois, você vai correr atrás de perda. Então, você vai fazer a redução dos desperdícios do FLV, açougue e padaria. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai recalcular, você vai refazer as escalas para zerar hora extra. 4, você vai ligar e vai revisar as taxas de cartão, renegociar com as empresas e renegociar as suas taxas de cartão e antecipação. Você precisa fazer. Está sem caixa, precisa fazer antecipação. Beleza. Na verdade, isso aqui é semana 2 e 3, desculpa. O que você vai fazer na quarta até a sexta semana? Você vai implementar um calendário de compras por giro de produto, com quando comprar e qual quantidade. 2, você aqui precisa definir um teto de retirada dos sócios. O ideal é reduzir, tá? O ideal aqui na quarta, sexta semana é você revisar aqui, ó, revisar as margens da curva C. Então, você vai revisar 73% dos seus SKUs lá para ver preço. E quinto, já, quando você estiver na sexta semana aqui, você precisa fazer reposição de 3 a 5 unidades dos produtos da loja. Só vai comprar o mínimo. Acabou, repõe. Para a sétima a 13ª semana, a partir daqui, você precisa, manter o caixa de guerra. Para o quê? Consolidar acordo. 2, para você reduzir dependência de antecipação. 3, você precisa, aqui com esse caixa de guerra também, você precisa tentar barganhar preço na curva A. Não para vender mais barato, mas para melhorar a margem. A partir da sétima semana, você precisa fazer a estratégia do caixa obeso, que basicamente é tirar 1% da venda para uma reserva, mesmo devendo, tá? Você precisa começar a montar reserva, o mínimo possível. Essa reserva aqui vai te ajudar a quitar algum fornecedor à vista, vai te ajudar a fazer um monte de coisa, mas nesse momento você precisa começar a juntar, só isso. Agora eu vou te dar 10 alavancas para você criar um caixa imediato na tua empresa. Primeira alavanca, zerar ruptura na curva A. Isso aqui aumenta a tua venda de 10% a 15%, sem você fazer nada, só eliminar na ruptura. A outra coisa, 2, é remarcar e liquidar o estoque morto em 72 horas. O que é o estoque morto? Não vendidos em 30 dias. Terceiro ponto, ajustar os preços com margem negativa. Quarta coisa que gera caixa imediato, aumentar a gramatura dos perecíveis. Por exemplo, bandeja de frios, corte, 150 gramas, 200 gramas, não tem bandeja de 100. Aumenta a gramatura. Vai vender produto com valor agregado mais alto, aumenta o ticket médio, a venda sobe. Vai te ajudar a gerar caixa. Quinto ponto, você tentar trocar a antecipação de cartão por uma linha mais barata. Normalmente o banco tem. Sexto, negociar taxas de cartão de crédito e valor das maquininhas. Sétimo, suspender compra dos itens que representam 10% somente da venda, que normalmente é a curva C. Oitavo, cobrar o fiado e os vouchers. Ninguém quer fazer isso. Após um dia do vencimento. 9, revisar serviços supérfluos. O que são isso? TI, as manutenções, contabilidade, software. Vai revisar tudo e ver se ainda faz sentido ter ou pagar o valor que você está pagando. 10,
Pedir apoio ao fornecedor. Apoio, barra, bonificação, barra, ações de aumento de vendas. Alguns vão te ajudar, então tem que pedir. Se não pedir, não vai acontecer nada. Nesse mundo, tudo se pede. Agora eu vou te dar aqui, ó, de presente, de bônus, para você que está assistindo aula profunda. Não consigo dar aula rasa, né? Quais são os indicadores de controle e leitura diária que você tem que fazer? Eu vou botar aqui, ó. Primeiro, saldo diário do caixa. 2, projeção de 7 dias do caixa. 3, margem bruta por setor. 4, compra e venda. 5, desperdício por setor. Tudo isso vai comendo o teu caixa. 6, percentual de itens da curva A sem ruptura. 7, aderência do plano de pagamento da dívida. Todas essas coisas precisam acompanhar você ao longo do teu planejamento como um todo. Olhar indicador, olhar o que você está fazendo, onde você está errando, o que você está falhando dentro desse processo, porque estar endividado é só um momento que você está passando. Daqui a pouco passa e está tudo bem. Com uma boa organização, só vai ser uma história ruim que você vai ter para contar da tua jornada inteira como dono do supermercado. Isso não é você, isso é um momento que você está passando. Vocês, quando estão muito endividados, vocês têm que ter cuidado com promoção, porque vocês têm que fazer promoção, porque senão o cliente não vem, mas tem que ter cuidado de não rasgar muito se você não tem produto, então tem que ter cuidado nesse processo. Você tem que ter cuidado de não antecipar recebível a qualquer taxa. Então, o ideal, por exemplo, os recebíveis de cartão alimentação, você não fazer antecipação, mesmo precisando de dinheiro, porque a antecipação é muito cara e acaba não fazendo sentido. Ter cuidado de misturar o caixa pessoal com o seu caixa da loja. Então, os gastos pessoais, gastos da loja, embola muito e a tendência é que você se enrole mais do que você está hoje. Pagar parcela velha e atrasar o pagamento, ou a compra, né? Então, você paga mais fornecedor e deixa de pagar o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que atrapalha você. Ou pagar o imposto antigo e deixar de pagar o imposto corrente. Então, você paga o corrente e parcela o antigo. Então, tem que ter esse cuidado. Fechar acordo sem calendário, com caixa na mão, para você saber quanto você pode pagar, quanto você pode colocar por dia, quanto você pode colocar para pagar naquele dia. Então, tem que ter calendário financeiro. Compre uma agenda, facilita o processo. Tem as coisas planejadas, organizadas, que eu garanto para você que estar devendo é só uma condição atual e não a sua vida. Então, é uma questão de você se organizar daqui para frente para você conseguir chegar no resultado que você quer. Se você quiser o nosso acompanhamento, o nosso braço com você, eu recomendo que você esteja comigo nesse evento. Vai ser online, você pode assistir de casa, vai ser ao vivo, então vai ser no Zoom, então você vai poder falar comigo diretamente, tirar dúvida, e vão ser mais 24 horas de treinamento intenso. 5, 6 e 7 de setembro, eu realmente espero que você esteja lá comigo. Espero que você deixe a gente pegar na sua mão para poder ter um acompanhamento um pouco mais próximo seu. Se você quiser falar diretamente comigo, pode chamar nesse número aqui e fala diretamente comigo, tira sua dúvida. Se você quiser participar de uma imersão presencial comigo, elas acontecem no Rio de Janeiro todos os meses, mas você vai ter que vir para o Rio, vai ter que viajar, vai ter que sair da sua zona de conforto aí para estar presente aqui comigo, ou não posso viajar, não posso sair do Rio, tá tudo bem, assiste online o plano, tá? Eu não vou fazer outro evento como o plano esse ano, ele só vai acontecer agora. Então, passou setembro, você não fez, vai ficar chupando o dedo e vai perder a oportunidade de estar comigo. Devo sempre priorizar fornecedores que ainda tenham o boleto mais longo de dias para pagar, mesmo o preço não sendo melhor. No momento que você está apertado, sim. Se for produtos de alto giro, depende, mas se for produto de baixo giro, todos eles sim. Quanto mais prazo você tem, mais você trabalha com o dinheiro do fornecedor. Então, você precisa priorizar os fornecedores que ainda te dão prazo, podem te dar fôlego para ir pagando as contas. Mas se tudo isso for sempre muito baixo giro, não faz sentido você comprar muito de coisas que não estão gerando. Você tem que achar o equilíbrio disso. Espero que eu tenha ajudado.
Se quiserem falar comigo, entre em contato pelo telefone 959354277. Espero que vocês estejam aproveitando as informações para melhorarem suas operações. Muito obrigado, a live foi incrível. Espero, para quem quiser encontrar vocês no plano, e para quem não conseguiu assistir a live e quiser assistir replay, é só entrar no Supermercado Club por R$29 por mês. Tá no plano anual. Um para cima, muito mais longe, tamo junto. E até a próxima live profunda que eu vou dar para vocês. Um abraço e tchau, tchau.